Fala galera, vem Onda Podcast aqui no ar, na sua rádio Onda FM Caieiras. Hoje um pouquinho mais tarde, feriado, né? Começando mais um Vem Onda aqui pra vocês na sua rádio Onda FM Caieiras. E já sabe, né? Se tá na onda, tá legal. Programa hoje imperdível, hein galera? Tô com ela, Shirley Danziger. Ela é escritora, autora desse livro maravilhoso aqui, ó, O Senhor do Tempo, um baita livro, hein? Seja muito bem-vinda, Shirley. Obrigada, Flávio. Obrigada. Faz tempo que a gente está tentando marcar e tá difícil, né? Eu acho que desde o ano passado, não é isso? É isso, desde o ano passado. A gente tentou marcar, sim. A gente já combinou algumas vezes, mas a sua agenda tá puxada, a minha também tá puxada, mas hoje finalmente deu certo, né? Finalmente a gente conseguiu. Finalmente. Tinha que ser um feriado, né? Verdade, né? Feriadão. Vamos falar bastante sobre os livros, né, que é sempre importante. Sim. A carreira da Shirley, que é uma carreira bastante grande, vitoriosa. Amém, amém. Né, empreendedora. Verdade. Né, conta um pouco pra gente como é que surgiu essa vontade, essa paixão por escrever, né? Pelo livro. A questão da escrita, para mim, Flávio, ela sempre teve na minha vida. Ela não aconteceu, não encontrei ela em algum momento da minha vida. Desde criança, minha vida era escrever. Sou da época dos diários. Diário cadeado, com chave, mais ou menos isso. E quando faltava o diário e as capas dos cadernos mesmo. E eu sempre escrevi, e, enfim, poema, poesia, né, contos, histórias. Eu sempre tive eu acho que quando criança, uma mente bem fantasiosa, né? Eu criava histórias, eu gostava bastante e sempre gostei muito de redação. Meu momento favorito sempre foi a sala de leitura, né, a biblioteca. Na minha época era uma vez por semana. Nem sei se tem isso hoje. Tem? Galera, não sei, não faço ideia se hoje ainda tem isso. Mas a escrita sempre tem. É que assim, sim, né? Sim, a biblioteca, né? A gente vê muito nas universidades, que hoje né? Sim, Mas hoje em dia a biblioteca tem a pública lá em São Paulo, né? É verdade. Que é um lugar bem gostoso, sim. Né? A gente vê o livro é impressionante como ele não envelhece, né? O livro físico, né, que a gente gosta bastante. A gente tem também os livros virtuais, né? Sim. Quantos autores de tanto tempo, né? Aí de tantos anos, muitos deles nem estão entre nós mais. Verdade. Mas as suas histórias eternizaram, né? O livro é isso, é você eternizar uma história, eternizar algo de você. Eu acho encantador o livro, eu acho encantador a escrita. É algo que realmente, para mim, é mágico. De verdade, eu gosto mesmo, eu gosto muito. Mas assim, eu nunca lancei nada, a não ser agora, né? E desde criança, adolescente, enfim, mesmo na fase de estar trabalhando, né? Eu comecei a trabalhar muito jovem, muito menina, com 13 anos eu já trabalhava, mas eu não perdia o hábito da escrita. Eu tinha que ter um caderno onde eu colocava algumas ideias. E geralmente elas vinham em forma de poema, às vezes até algumas canções, e eu sempre gostei muito disso, né? E o meu pai cantava, o meu pai escrevia, né? Minha avó escrevia também. E a questão da poesia, né? Eu não escrevo muito poesia, não é bem assim o meu foco, né? A minha inclinação de escrita. Mas a poesia, ela me encanta, ela me lembra minha avó recitava. E ela criava assim de cabeça, né? Eu lembro que quando vinha assuntos da escola e algo que era relacionado à escrita, eu fui criada com a minha avó. E nós nos empolgávamos juntas e ela sentava comigo e eu percebia que ela se divertia, Flávio, com isso. E eu escrevendo, e muitas coisas eram dela, era escrita dela porque ela queria me incentivar e eu abria, deixava, porque eu via que aquele momento era muito dela também, porque ela gostava, ela queria. E ela escrevia e depois ela falava assim, tá, filha, agora é a sua vez, agora escreve, que agora a avó já fez a parte dela. Né? Então, assim, a poesia, ela me lembra minha avó. Tem, assim, esse cheirinho de infância.
Ah, é bem eu legal, gosto né? muito, gosto muito. Mas E era assim, a sua avó, às vezes, quando vai dormir, contava as histórias em livro? história de terror. Ah, legal. É, porque assim... E ficava com medo na hora de dormir, não? Então, que coisa, né? Minha avó, aquela época, assim, mais antiga, e não era uma história de terror que você acredita que é criada. Eu não sei se você tem uma experiência, assim, para contar de vó, né, de alguém assim antigo. Eles contavam como que tivesse vivido, né? Ah, que legal. era verdade, né? Minha avó falava, não, verdade, eu vi, né? E eu olhava, eu vi a mula sem cabeça, eu vi o monstro tal, então era tudo muito, até hoje eu não sei se ela criava, porque como ela gostava muito de história e também, né, Sim. escrevia, talvez ela criava tudo aquilo para mim, né? Criança, eu não sei, né? Antigamente. Mas e na hora de dormir, assim, não dava medo? Eu era medrosa. Era medrosa? Eu era medrosa. Passava a noite acordada? Eu era medrosa. Não, demorava para dormir, eu ficava Demorava. imaginando. Aquelas histórias ficavam assim na minha mente. Mas ela terminava a história antes? Terminava a Que tem alguns história. casos de pessoas que contam as histórias e falam amanhã tem mais. Tinha época assim da gente se reunir. Eu lembro das minhas amigas de escola. E ela reunia a gente, ela contava e falava, chega. Aí a gente ficava, como assim, chega? Não chega, depois a gente conta. Eu não sei, de repente faltava o restante da criatividade, ou ela guardava para depois, né? Mas tinha algumas histórias inacabadas, sim, viu? Mas eu acho bem legal o livro, que ele te dá a opção de imaginação, liberta a mente, né? E eu acho engraçado que, assim, quem lê o meu livro, né, quando eu converso com a pessoa fala, eu imagino tal personagem assim. Gosto muito disso, eu gosto de ouvir como que a pessoa imagina o personagem, né? Eu escrevo fantasia e terror, né? Com um pouco de poesia, muito, muito pouco romance. E o meu personagem, ele tem lá as suas características. Ele é um homem alto, ele é um homem forte e ele é um homem careca, dos olhos azuis. Ele é um homem sisudo, carrancudo, que, né, tem lá suas questões, seus problemas pessoais. E aí, quando alguém vem me falar dele, do Orlando, a pessoa vem com a sua própria característica. Imagino ele exatamente assim. Esses dias a moça mostrou uma foto e falou, o Orlando é esse. É legal isso, né? Porque te dá o poder realmente de imaginar como que é a cena, como que é a história em si, como são os personagens. Sim. É rico isso, né? Na muito. Tela você já tem tudo projetado, pronto para você. O livro não, você vai criando cada questão. Você dá. Eu acho que assim, eu como escritora, eu gosto da questão de dar a oportunidade para o leitor imaginar e sonhar comigo aquilo que eu estou projetando, que eu tô criando. É incrível, é muito bom. É muito bom mesmo, né? Mandar um abraço a todos que estão acompanhando a gente pelo aplicativo do Facebook, pelo aplicativo do site também, né? A gente tá em live aqui também da nossa amiga Shirley, lá no Instagram. Mandar um abraço especial a todo mundo do Instagram, tá acompanhando a gente pelo... Tá travando um pouquinho a minha live. Pela live ali da Shirley. Meu celular. Mandar um abraço especial para os nossos patrocinadores, DG Burger, né? Diogo Ruiz está com a gente também, um grande amigo, parceiro lá da DG Burger, LR Churros Gourmet também, né, uma delícia de churros, de lanche. Recomendo a todos estar indo lá, tá bom? E continuando aqui a nossa conversa, eu ganhei um livro maravilhoso que eu vou ler com o maior carinho, presente com certeza. De aniversário, né? Tá vendo? Presente de aniversário, ó. O Senhor do Tempo. Inclusive, ela fez até uma dedicatória aqui que realmente até emociona a gente, né? Posso ler? Por favor. O tempo carrega em si segredos revelados a poucos. E é verdade, né? Enigmática, né? O tempo é o senhor de tudo, né? O senhor do tempo. Sim. Como é que surgiu a história do livro? Como é que surgiu, né, a vontade de escrever esse livro? Como é que foi o projeto do livro, O Senhor do Tempo? Então... Como eu disse, eu sempre escrevi, né? Meu amigo muito, muito próximo de mim sempre foi o caderno e de uns anos para cá o notebook. Então, assim, num momento leve ou algum momento tenso, eu digo assim que eu tenho momentos imprescindíveis para a escrita. Às vezes é um momento muito triste, às vezes um momento de muito rancor, às vezes um momento de muito amor, né? E eu preciso realmente escrever.
E aí eu subo pro quarto, eu vou pro meu cantinho e eu escrevo e fecho o computador. Porque a minha vida foi assim, sempre foi. Escrevo e guardo, eu escrevo para mim, né? E aí, tenho um filho de 18 anos agora, e aí eu escrevendo O Senhor do Tempo, eu escrevi O Senhor do Tempo em 8 meses, escrevi ele na pandemia. E aí eu escrevendo e lendo para o meu filho, e nós nos emocionávamos a cada capítulo, né, da questão. Ele, mãe, tá incrível, tá legal. E até o dia que eu terminei o livro, Flávio, aí eu terminei e falei para ele, e aí eu me emocionei de ver ele emocionado, né, chorei, falei, nossa, realmente ficou muito bom. E ele falou, mãe, por que você não publica, né? Faz algo assim diferente, tira essas coisas do computador. Você tem muita coisa. Eu acho que você tem muita coisa, né? Eu sempre te vejo escrevendo. Eu falei, não sei. Eu nunca tive a pretensão, de verdade, de mostrar para os outros a minha história, né? E comecei a pesquisar a respeito, muito realmente sem saber de nada, sem conhecer ninguém que pudesse me instruir, né? Algum outro escritor. Agora eu tenho N amigos, graças a Deus, né? Tem muitas pessoas inclusive do Brasil todo, né? Que a gente entra em contato, a gente se fala com frequência, consigo entender como funciona mais agora esse mercado editorial, enfim. Então é um pouco mais simples agora, né? Depois da publicação do Senhor do Tempo. E aí fui pesquisando a respeito e acabei conversando com um escritor. E foi uma conversa bacana, né, assim, pelas redes sociais. E aí falei para ele, ó, ingenuamente, né, falei assim, eu nunca publiquei nada. Pô, tô bem afim, né, de ver como funciona. Aí mandei uma escrita minha para ele, ele fez assim, achei isso muito marcante, muito interessante. Ele fez assim, o escritor que não publica é alguém egoísta, que não compartilha as suas melhores emoções, e você precisa mudar isso. E eu achei isso muito legal, eu falei, ok, né, vamos mudar. E estou bem surpresa com tudo isso, né? Com o lançamento do livro, fiquei bem feliz. O livro é uma saga de 4 livros, né? Eu já escrevi o 2º livro, estou finalizando o 3º livro e trabalhando as questões, né, sobre o lançamento. Tenho outro projeto também, que é o projeto do Mulheres de Negócios, que inclusive é aqui de Caieiras, que elas vão lançar um livro, vai ser um livro autobiográfico. Vocês estão sabendo em primeira mão. Tá vendo mais uma exclusiva aqui no Vem Onda Podcast. Sim, tá vendo aí? Sim, eu entrei em contato antes de Mulheres de Negócios. Eu entrei em contato antes com a gestora do grupo, né? A idealizadora do projeto, e ela liberou, ela falou, não, pode falar a respeito. Inclusive, o lançamento do livro Mulheres de Negócios vai ser no dia 30/6, e quem comprar o livro na pré-venda tá convidado para o coquetel de lançamento. Show que de vai bola, ser incrível. Vai ser a pré-venda assim. Vai ser no dia... A pré-venda... Não, já assim, você já pode abrir a pré-venda. Se quiser, pode me chamar, pode entrar em contato comigo. E como é que faz para comprar o livro na pré-venda agora? Por enquanto, como a gente não tem um link ainda, mas já está tudo assim acertado, a data vai ser essa, pode me chamar pelo Instagram. Ou quem tiver o meu contato das redes sociais ou contato pessoal pode me chamar. Para achar você no Instagram, como é que faz? Pode, Shirley Danziger, autora. É isso aí, galera. O nome tá aqui embaixo, Shirley já, tá bom? Autora. Só colocar lá no Instagram, Shirley Danziger, autora. Isso. Colocar Shirley Danziger, acredito que já aparece. Já vai aparecer a fotinha lá. Isso. Não tem homônimo com esse nome. Não vai nome ter. Diferente, né? Não vai ter outra Shirley Danziger, eu não acredito. Aí já vai, manda direct no Insta. Isso. E tá quem bom? comprar o livro na pré-venda vai ganhar o coquetel. Vai ganhar Show de bola. convite para o coquetel de lançamento. E aí já vai tirar foto. Vai, com as autoras, porque é um livro autobiográfico das mulheres de negócios. Dedicatória no livro ainda, hein? Sim, olha, eu de antemão. Sabe, são histórias de força, de garra, de mulheres fortes, de empreendedoras da cidade de Caieiras que montaram seus comércios. E assim, tem histórias realmente espetaculares e super vale a pena. Super vale a pena. Show de bola. Vale super a pena, então já sabe, né?
garanta já a sua compra na pré-venda agora. Vai lá no Instagram da Shirley Dansger, autora, né? Já chama ela e fala, quero o meu livro. Isso já mesmo, vai conseguir. É sobre isso, Flávio. Né? É sobre isso. Consegue até um descontinho lá, hein? Conversa consegue lá. Um desconto e o convite. Olha e que o convite, chique. olha só. Que o convite pro maravilhoso. coquetel, vai conhecer as autoras. Sim, né? histórias incríveis. Histórias incríveis. Todas de realmente. superação. Todas as histórias que você lê, você fala, pô, eu tô fazendo o quê? Chorando e reclamando enquanto tá tudo certo na vida. É sobre isso. É, show de bola, hein? Vale muito a pena. E o Senhor do Tempo, né? Como é que foi pra você ir até os contatos, conseguir? Então, aí como eu tava falando, né? Depois dessa conversa com o meu filho, fui atrás realmente para a publicação, né? Consegui, aconteceu a publicação, graças a Deus. Agora eu estou realmente na questão de divulgar o trabalho, para que as pessoas conheçam o trabalho, conheçam a saga. É uma história de fantasia, como eu disse, são 4 livros que dão sequência, a história está incrível. E fora O Senhor do Tempo, eu escrevo contos, né? Tenho outros projetos também. Ah, bem legal. Eu gosto bastante de contos. Isso, né? São outros contos. projetos. Os contos são voltados para o terror também? A maioria. Olha terror. Só, que bacana, hein? Terror, sim. Gosto ou terror muito, ou fantasia. Gosto muito. Sim. Eu lembro bastante de uma série que acho que teve até livro também, Além da Imaginação, lançado há muitos anos atrás, né? Que era de contos de terror também. Sim. Nossa, era muito bom. Né, Conto gente? é gostoso de ler, Flávio, porque são histórias curtinhas. Sim. Inclusive, fica a dica para quem não tem muito hábito da leitura, sabe? Tem gente que fala, não gosto muito de ler, é falta de hábito, né? A gente não tem muito hábito e a gente não tem, acaba não exercitando a leitura. Mas você ler conto é muito gostoso porque é curtinho. Às vezes você pega um livro grosso, né? Um livro grande e acaba ficando cansativa a leitura. Mas você pega um livro, vai com 15 contos, com 5 páginas cada conto, é uma delícia. Você lê um no dia, depois você lê o outro. E fica a dica para a pessoa já ir pegando, né, o hábito da leitura e não deixar morrer algo que é tão especial, né, tão imprescindível, né, como a literatura. É verdade. Manda até um especial. abraço aqui para a editora também do livro, a editora Sim, Viseu. Editora Viseu aqui. Sim. Né? Mostrar aqui para a galera. Sim. Editora Esse livro Viseu, tá lindo, essa capa tá maravilhosa. Muito bonita, né? Como é que foi a história dessa capa aqui? Sou suspeita. Então, O Senhor do Tempo, ele fala de uma viagem no tempo, trazendo para os nossos dias. Nós temos várias dimensões, vários mundos, e o Orlando, ele encontra uma forma de viajar no tempo. Na verdade, ele ainda não sabe que ele tem uma missão e ele precisa viajar no tempo para ele resolver as questões que ele precisa. E a história dessa capa, ela é exatamente o primeiro capítulo do livro, porque o Orlando, ele se depara com o portal que o leva para outras dimensões, para que ele viva a questão de ser o mensageiro, porque ele é o mensageiro do tempo. Vou te fazer uma pergunta. O que você acha do tempo? Eu acho que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? O tempo, ele vale mais do que dinheiro, vale mais de qualquer outra coisa, porque é o tempo da gente, né? A gente tem que saber, eu acho que, dividir o nosso tempo. Até porque o tempo, ele passa muito rápido, né? Então, de repente, às vezes as pessoas escolhem, por exemplo, o trabalho ao invés da família. E perde, né, a infância do seu filho, da sua filha. Boa fala. Então, acho que o tempo, ele é tudo, né? Que a gente tem que saber administrar isso. Eu Sim. gostei bastante do livro, assim, porque é um livro que fala bastante sobre isso, né? Sobre a questão do tempo, né? Sim, ele te põe para pensar. Ele tem essa ideia. Agora, é muito levado para a fantasia, né? Porque eu escrevo fantasia. E se o tempo fosse uma pessoa? Show. Fosse um alguém, né? O que você diria para ele? Olha, é uma pergunta bastante complexa, né? Capciosa. Que faz a gente pensar bastante. Sim, então... Porque, olha, né?
Eu diria para ele continuar com a gente, né? Quanto mais tempo, melhor, né? Quanto mais tempo, melhor. Até porque o tempo, né? A gente tem um determinado tempo, né? A gente vem para a Terra sabendo que a gente tem um tempo aqui, que a gente vai para outro plano, independente da religião de cada um, né? A gente sabe que a gente tem um tempo de início, e de meio e fim. fazer um bom uso do tempo. É verdade. Necessário, né? Porque é importante mais tempo, sim. Para quê? Sim. Né? Para quê? Qual o sentido de ter tanto tempo? É. Né? Então tem um porquê. Fica a reflexão. Fica a reflexão. Né? E a capa, ela é exatamente o relógio que o Orlando encontrou, ou na verdade ele foi encontrado por esse relógio. Né? Porque ele tenta fugir desse relógio, ele tenta escapar, ele se assusta com esse relógio, mas o relógio o encontra. E o relógio é o portal. Eu gostei bastante da capa, que ela é toda em 3D, né? Ela tem um efeito, assim, parece que você está bonito. entrando dentro do relógio. E é essa sensação, eu achei muito interessante, que quando eu conversei com o artista, eu tinha essa capa na minha mente. E quando eu conversei com o artista que produziu a capa, eu falei para ele, cara, eu quero um relógio, mas eu quero que a pessoa, não sei, eu quero dar a sensação de que você entra dentro dele, porque é o tempo e você é absorvido, né? E você é usado pelo tempo. O tempo, ele está intrínseco, né, na pessoa. Por fora, dentro, a gente está dialogando com o tempo todo. Então eu quero algo assim que passe isso. E eu não fiz segundo teste de capa, né? Porque ele falou que me mandaria algumas se eu não gostasse dessa. E essa foi a primeira, a única coisa que eu falei para ele. Falei, eu gosto do amarelo, então escreva em amarelo. E é isso. E aí ele colocou a capa. Exatamente, parece que estava na minha mente. O que eu falei, ele conseguiu captar. Achei isso incrível. Né? E atrás tem uma pedra também, né? Que tem tem algo místico relacionado às pedras, né? Que são pedras mágicas. Essa é a pedra de safira. Que nos mundos mágicos, conforme o Orlando ele vai viajando no tempo e nas outras dimensões, porque são 7 mundos, ele precisa de elementos mágicos, e alguns dos elementos mágicos são as pedras, alguns dos. E a história está muito interessante. Olha, algumas pessoas me perguntam se é infantil, né? Me perguntam se é infantil, se é algo para pré-adolescente. Mas eu tenho visto muitos adultos se encantarem com a história. A história está bem interessante, está bem gostosa. O legal da fantasia é isso, né? Que é uma coisa assim que eu acho que não tem muita idade, assim. Não tem, eu acho limite, isso também. Né? Eu acho não que, assim, tem a idade. Porque a imaginação, a questão da fantasia, todos nós temos, né? Independente da idade, né? Quem nunca assistiu um filme da Disney, algumas histórias assim, e não se imaginou lá, né? Não se mergulha naquela história. Sim. Então é bem legal mesmo, né? A gente vê muitos filmes, a grande maioria que fizeram grande sucesso em bilheteria, foram baseados em livros, né? Eu sou suspeita a falar, eu sou mergulhada mesmo na fantasia. Eu gosto no mundo da fantasia também. Tem hora que eu tenho que dar uma puxadinha assim pra realidade. É bom, assim, pra mim eu assisto com as crianças, assisto com a minha filha de 7 anos, né? E a gente compartilha, assim, desse assunto com muita tranquilidade, desse gênero com muita tranquilidade com meu filho, enfim. É muito bom. E fica a dica aí, já pensou? O Senhor do Tempo vira filme? O Senhor do Tempo, olha, e o segundo livro, ele tá incrível. O segundo livro, ele tá com 347 páginas, ele já foi para a editora. E assim, ele tá todo pautado no mundo fantástico, né? Aí é mais a história, não é que é mais, né? O Senhor do Tempo, ele vai te dar o pano de fundo de toda a história. Eu que já sou apaixonado por fotografia, já fico imaginando a capa. Eu não vou fazer a Sheila falar para não dar spoiler aqui. A próxima capa, ela tá incrível. Se a primeira capa já tá assim, fico pensando na segunda. Sim, eu contratei um desenhista agora. Show. A pessoa vai desenhar à mão, ele já me enviou um projeto, tá incrível, tá muito bom. E aí eu vou ficando emocionada. Imagina, né? A gente todos fica... Tá muito bom. Esse segundo livro, ele vai realmente... Ele vai resolver muitas coisas dessa história, né? Porque o Senhor do Tempo, ele te pauta na história e ele te faz conhecer o Orlando, que é um mensageiro, né?
E o próximo livro, ele que já está pronto, já está na mão da editora, enfim, não posso comentar muitas coisas sobre ele, né? Não posso mesmo. Sim. Mas ele vai te trazer a ideia do todo mesmo, o porquê da escolha, o porquê do Orlando, de ser ele, e o que vai acontecer nessas 7 dimensões, nesses 7 mundos, enfim, ele é muito mais na fantasia do que o primeiro livro. Ele tá muito bom, tá incrível. É bem legal. A gente vê bastante na fantasia puxando essa questão do tempo, né? A gente vê, por exemplo, até no filme aí, sucesso de bilheteria, Os Vingadores, né? Não vai acabar nunca mais, né? Então, assim, o multiverso, ele é o multiverso realmente, ele veio pra ficar, né? Todo mundo apaixonado pelo multiverso. Sim, verdade. É bom que dá sempre novas histórias, né? Então, assim, toda hora tem um E essa discussão do multiverso eu acho muito legal, né? A gente imaginar algumas escolhas que a gente fez no passado, como é que seria se a gente tivesse... Como seria se nós não tivéssemos feito tomado essa decisão, escolhas? alguma outra. Né? Verdade, a gente se pega muito nisso, e estamos agora, nesse momento, no momento de decisão, uma decisão feita há minutos atrás. Então, a todo tempo a gente está fazendo decisão, a gente está tomando decisões, a gente está resolvendo coisas que poderiam ter sido diferentes se não tivesse... Né, se nós não tivéssemos nos posicionado de alguma forma para que acontecesse. É necessário nos movermos para que aconteça, né? É verdade, sempre há tempo de mudança, né? Da gente se mover e refletir, né, do que a gente faz também. Exatamente, sim. E é muito interessante, viu? O livro, o bate-papo, a galera toda aqui acompanhando. Me fale a respeito desse livro depois. Quero saber com certeza. Sobre você. Vou ler de ponta a ponta o livro, que eu tô já fascinado, não vejo a hora já de chegar e ler toda vez. Adoro leitura também. Você gosta? Né? E contos ainda mais de terror e sobre o tempo, questões que faz a gente refletir. Sim. Então já vou ler, já que eu já vou querer já. Tá no segundo livro também. Teve né? uma moça que leu o meu livro, ela fez um post muito lindo, muito fofo. E ela disse assim: eu li esse livro no início da tarde e finalizei o livro perto da meia-noite. Eu não consegui parar. Eu só parei para beber água. O livro é incrível. Ela conseguiu ler o livro num dia. Não, só da gente conversar. Eu achei muito aqui, legal isso. Aí ela mandou mensagem e falou assim: então, Shirley, eu preciso do segundo, porque eu tenho a necessidade do segundo livro. Falei, tá, a gente fica meses escrevendo, o ser humano lê em um dia. E como é que foi para você a emoção de receber a notícia que a editora, na hora que a editora, não sei se te ligou ou foi pessoalmente, falou assim: a gente vai publicar o seu livro? Foi muito especial, porque como eu disse para você, não era algo, nunca foi algo programado ou pré-programado ou que eu já imaginava. Não, eu tinha as minhas histórias, como ainda tenho no meu computador, um monte de coisas lindas e coisas que não se aproveitam, o que estava aqui, né? Muitas coisas que eu escrevi. Mas eu tenho muitas coisas realmente muito especiais, muito delicadas mesmo e muito especiais. Mas nunca imaginei que outras pessoas lessem. Eu vejo que a escrita, eu digo que a escrita é a nudez da alma. Lindo, né? Isso, hein? É você deixar a sua alma nua diante de alguém, porque coloque os seus pensamentos em aberto. É estranho? Já parou para pensar nisso? Sim. É estranho as pessoas invadirem e verem e falar: nossa, é assim que o Flávio realmente... Porque eu vejo o Flávio todos os dias. Sim. E é assim que ele se comporta. É isso realmente o que ele pensa? E eu falo que escrever é isso. É a nudez da sua alma. Não tem como você não... Você pode lindo camuflar isso, de alguma forma, mas você não consegue tirar tudo. Eu mandei um texto para uma escritora amiga, que ela tem um projeto, Kátia Andrade, maravilhosa, se ela estiver por aí. Um abraço para você. E aí mandei para ela, e ele é tenso, um texto pesado, né? Um texto difícil de ler. Aí ela fez assim: você tá bem? Eu falei: tô muito bem, porque eu não escrevi aquele texto naquele momento. Ela fez assim: o texto tá muito incrível, o texto tá maravilhoso. E assim, por ser escritora, né? Aí ela falou assim: eu sei que a gente escreve o que tá dentro da gente realmente, a gente não consegue camuflar, por mais que se tente. Mas o texto tá incrível.
E é isso, a gente realmente é colocar para fora quem você realmente é. E não é possível esconder tudo, né? Não é possível. Ainda bem que a minha alma é de fantasia, então tá tudo certo. Um pouquinho de terror, mas tá tudo certo. É bom, né? O terror também é bom, é gostoso, eu gosto bastante. O meu terror é um horror. Ele tem umas coisas bem sombrias, bem pesadas. Vou separar algo de terror e vou te enviar nessa semana. Olha só, quero vou te muito, enviar, vou te enviar no seu WhatsApp. Show, vou Você amar, vai curtir, pesado. Com certeza, eu gosto bastante. Assisto bastante série de terror também, adoro. Eu gosto muito. Livros. Você sabe que a minha pequena gosta? Ela gosta, a Estela, ela gosta. E eu falo pra ela assim, né? Não sou maluca, deixar a menina assistir qualquer coisa. Eu dou assim uma filtrada, falo, filha, pode, vai, mas você sabe que tudo isso é mentirinha. Você sabe que tudo é uma fantasia que a pessoa colocou. Ela, não, mãe, fica tranquila. Parece que é muito mais madura, sabe? Mas ela gosta. Tem uma série que eu gosto bastante na Netflix. Vai ser difícil até falar um nome, né? Que o meu inglês é péssimo, mas Stranger Things. É incrível. É incrível. Realmente é uma série assim. Eu maratonei essa série junto com o meu filho. E a gente tem uma regra em casa que a gente não assiste um sem o outro. Sim. Legal. Somos nós três, a gente senta pra assistir essa série. E eu maratonei com eles. E quando vem a última temporada, ele falou, me espera. Eu não consegui esperar, meu tempo é muito mais restrito do que o dele. Aí eu sentei, maratonei, assisti. Ele já chegava na sala e falava, não quero saber de nada. É incrível. É incrível, uma obra-prima. É um mundo às avessas, né? Seria o avesso desse mundo. Gente, que ideia! Genial, não é genial? Quem não assistiu ainda, super recomendo. Tá disponível lá na Netflix. Genial. Vale muito a pena. Acho que já tá pra vir a próxima, né? A próxima temporada. Tá pra sair já. Tá muito vale bom. muito a pena. Olha, um bate-papo sobre isso rende também. Tá vendo? É bem bacana nessas histórias. Então, a galera que não conhece, Sheila Danger, tem livro de terror, tem contos de terror, né? Tem O Senhor do Tempo, que é um livro realmente maravilhoso, né? Só de a gente conversar já dá vontade de ler. Já tá vindo a segunda edição aí, então, galera. Segunda edição. Galera, já compra a primeira edição. Lê a primeira, pra você já chegar na segunda já por dentro das histórias. Eu quero antes do final do ano que ele já esteja aí, prontinho já. Né? O próximo livro já tem que estar aí. E eu entreguei o segundo livro para um amigo de Minas Gerais, ele, um escritor incrível, doutorado, ele é uma pessoa assim incrível, inteligentíssima. Eu entreguei para que ele prefaciasse o livro, né? E entreguei o livro na sexta-feira, acho que foi sexta-feira à noite, imaginei. O livro ainda tem que passar por revisão ortográfica, mas eu entreguei para ele, por ele ser escritor, eu falei, ele vai entender essas questões, só para ele prefaciar o livro para já ir adiantando. E eu imaginei que o livro tem 347 páginas, o segundo livro. Eu imaginei que ele ia ficar alguns meses, uns 2 meses para ler o livro. Ele me entregou o livro na segunda-feira, já prefaciado. Um prefácio show, maravilhoso, incrível. E aí ele falou, tá, Shirley, agora eu preciso do terceiro, porque como que eu fico sem o terceiro livro? E o terceiro, ele também pautado na fantasia, ele é um livro de bruxas. Eu estou escrevendo ele é todo nessa questão enigmática de bruxas, então tá muito bom também. O terceiro livro tá incrível. Show de bola, hein? Já tá vindo até o terceiro livro aí. Já. O Senhor do Tempo são 4, então é o terceiro. Eu tô escrevendo o terceiro junto, que eu vou lançar. Eu pretendo que saia agora o segundo livro, junto com um outro livro de contos, que eu tenho 9 contos lançados. E eu quero colocar esses 9 contos. E o coquetel vai ser aqui mesmo, na região aqui em Caieiras? Ainda não decidi, mas quero fazer aqui em Caieiras. Quero fazer o lançamento desses 2, que vai ser o segundo livro do Senhor do Tempo, e um outro livro que é um livro de contos, que eu vou colocar 10 contos meus que estão espalhados em antologias diversas. Eu quero colocar todos, reunir todos em um livro e
lançar esse livro de contos também, para ter um projeto mais leve, mais Olha, tranquilo, mais divertido. Que nós aqui da Rádio Onda, programa Vem Onda Podcast, pode contar com a gente também lá no lançamento, vai ser uma honra. Eu faço questão. Tá cobrindo o evento lá com vocês. Já está mais do que convidado, vocês Show, dois. vamos com o maior prazer. Mais que convidados. Vai ser uma honra pra gente lá tá cobrindo, entrevistando a galera, o público que tá chegando, né, sabendo bastante sobre o livro, sobre o projeto. Vamos falar bastante sobre o projeto. Como é que surgiu o projeto Mulheres de Negócios, né? O Mulheres de Negócios, ele é idealizado pela Lia, né? Ela é dona da loja do Espaço do Pé. Ela tem o Lia Festival também, que é dentro da Nova Caieiras. Então, surgiu com ela. Ela é a idealizadora. Inclusive, fica aí um convite para você trazer ela. Ela é incrível. Com certeza. Vamos sim. Super animada, tem ideias inovadoras. Ela é uma pessoa maravilhosa. E aí estou inserida, né, no projeto também para a divulgação do livro, do trabalho. E tem o livro do Mulheres de Negócios, né, que agora é o projeto que o Mulheres de Negócios está empenhado, é para o lançamento do livro, que vai ser agora no dia 6. Que é toda essa questão que eu falei, né? Que quem comprar na pré-venda vai ganhar um convite. Maravilhoso. Mas a Lia é a idealizadora do projeto. E é um projeto que agrega comerciantes de Caieiras, né? Para ajudar, para que estejamos unidos, para que Caieiras tenha realmente um comércio aliançado, um comércio forte. Um comércio patente mesmo, bom, né, na cidade, interessante, para que os moradores de Caieiras não precisem ir em outra cidade, ir em outro lugar, porque Caieiras tem tudo, né? É isso aí, inclusive é igual a gente fala para alguns artistas que vêm aqui, né? Como Caieiras é rico, né? Rico em cultura, rico em música, em livros, em autores, né? Empreendedores. Temos pessoas muito especiais aqui, né? Muito, muito mesmo. Aqui na rádio a gente já trouxe jogadora de futebol aqui de Caieiras, né? A gente já trouxe mágico aqui de Caieiras. Olha. Inclusive o nosso amigo, né, que é escritor também, veio aqui, conversou bastante. Tem o Luiz, não é? O Luiz que veio aqui também. Luana, me ajuda. O Bruno. Tem um amigo meu também que veio aqui, o Luiz Amorim, ele veio no programa. Ele veio do programa do Tony. Do Tony Lester, nosso grande amigo. Mandar um abraço especial pro Tony. Abraço, Tony. Tony, que agora ele seguiu outros caminhos, né? Mas ele sempre vai fazer parte aqui da família Rádio Onda. Mandar um abraço especial para ele, que ele também trouxe bastante autores aqui na rádio, né? Bem bacana. Tem cantores de Caieiras, né? A gente tem o Alan. Eu não estou muito ligada na questão bastante, dos cantores. Né? Inclusive, mas eu quero deixar o meu agradecimento. Tem muitos cantores em Caieiras, tem né? Bastante. Quero deixar meu agradecimento à minha festa de aniversário, que você estava presente. Imagina, foi muito especial para mim te receber. Tava lindíssimo. Mandar um agradecimento especial também pro meu amigo Guilherme, lá do Valhalla, toda a família Valhalla, tá bom? Por ter recebido a gente, né, por ter abrido esse espaço, a todos os cantores que participaram, né, teve muitos amigos lá, então foi bem legal, todo mundo que compareceu também, todo o público, foi lindo demais, né, tá reunindo toda essa galera. E é maravilhoso, né, a gente vê realmente Caieiras crescendo musicalmente, crescendo economicamente também, é uma cidade que vem evoluindo muito. Ótima, sim, graças a Deus, concordo com você, viu? Concordo. E Mulheres aí de Negócios, vem aí o livro. Vem o livro do Mulheres de Negócios. No momento eu acho perfeito, porque a gente vê realmente o crescimento feminino, né? No futebol, na música, na arte, no jornalismo, né? Ganhando o seu espaço merecido. As mulheres merecem esse espaço. As mulheres tomando um espaço muito importante, né? Muito especial, eu acho isso muito especial. E agora a gente vê no empreendedorismo também as mulheres, né, usando a sua criatividade, criando novos projetos, né, e ganhando aí um mercado Brasil, mundo afora, né, quem sabe em Marte aí também, né, nosso Elon Musk aí, né, diz que vai... Então, por que não? Daqui a pouco vai levar a gente para Marte também. Vai saber, né? O mundo todo aí. Mas é bem legal, realmente. O céu é o limite. Com certeza. Né? E é isso, galera. Muita coisa boa tá vindo aí de Shirley Danger, né? E você também, faltou falar de um assunto importante também,
que você também fez graduação, né? Em direito, sim. Em direito. Sim. E como é que foi para você essa ideia de estudar direito? Como é que surgiu? Eu me formei em direito, me formei o ano passado. Eu sou cabeleireira desde sempre, né? Sou comerciante desde sempre, desde os 13 anos. Aprendi o ofício com meu pai. Mas eu queria muito fazer algo, né? Uma escolha minha, porque eu aprendi de menina, é uma profissão que eu gosto. E aí você vai fazendo, deu certo e tá tudo certo e você fica, né? Mas eu não sou uma pessoa assim acomodada, né? Estacionada, eu tenho que estar mexendo em alguma coisa, eu tenho que estar me movimentando. E eu sempre quis muito estudar, fazer uma universidade. E aí eu queria muito, enfim, acabei fazendo, né, o curso de Direito, gosto bastante. Ainda não exerço, né, tem toda essa questão do livro, tem a questão do meu trabalho, né, o meu salão. É bastante corrido, né? Então, o meu salão, né, sou empreendedora também, trabalho com comércio, sou comerciante em Caieiras. Show de bola. Né? Mas o direito, ele muda a cabeça, a forma de pensar, né? E assim, para mim foi muito especial, né? É muito especial. Né? Um outro projeto que eu tenho é algo que está saindo da caixinha ainda, esse projeto, que logo eu vou colocar para andar também, colocar em prática. Show de bola. Né? Tá vendo coisa boa? A gente vai escrevendo, vai trabalhando e vão vindo outros projetos, né? Não pode parar. É verdade, né? Até porque o tempo, né, é precioso. Exatamente, o tempo é precioso, o Senhor do tempo. É isso e a gente vê que você também... Uma nova pauta do livro. Bastante do tempo também, né? Não vou falar a senhora que é nova ainda, mas assim... Tem bastante também, né? Porque não é fácil estudar direito, né? Ainda mais você com a correria do seu dia a dia. Empreendedora, né? Foi uma época... autora de livro, escreve. Imagina a correria que foi. Foi uma época muito, assim, difícil da minha vida. Porque no momento, eu sou bolsista, né? Eu ganhei a bolsa 100%, né, da faculdade na época. Era algo que eu queria, eu batalhei muito por essa bolsa. Conquistei, né? Conquistou, porque não é fácil. Era algo que eu queria muito e ela aconteceu. E foi, assim, bem especial que no momento que eu fui, né, me inscrever, eu falei, tá, eu quero fazer uma faculdade. Vamos fazer o quê? Exatamente, eu queria estudar. Né? Não posso falar que o direito é um sonho de quando eu era criança. Não é verdade. Né? Eu queria estudar. E quando eu era adolescente, eu não pude estudar, eu não pude escolher. Né? O meu pai, eu tinha 13 anos, ele falou assim para mim, preciso de você para me ajudar. Assim. E aí ele tinha uma barbearia e na casa dele uma mecânica. Olha essa história. E aí eu sou a filha mais velha, aí fui criada com a minha avó, mas eu via meu pai com frequência, toda semana. E ele passou em casa, na casa da minha avó, e falou assim, essa menina precisa começar a trabalhar porque eu preciso de alguém para me ajudar. E os outros filhos todos pequenininhos. Ou ela me ajuda na mecânica, ou ela me ajuda na barbearia, porque eu não consigo ficar nos dois comércios de uma vez. Aí minha avó falou assim, aí eu fiquei, né, mecânica. Eu queria, não tinha a menor ideia de pegar uma tesoura e falar, vou cortar cabelo. Né? Aí minha avó falou, não, você não vai colocar a menina no meio de um monte de homem lá, a bichinha suja de graxa, não vai fazer isso com ela, não. Aí ele fez assim, qual que é o problema? Ela tá suja de graça, mas vai estar com o bolso com dinheiro. Eu lembro dele falar exatamente assim. E aí minha avó não deixou. Minha avó falou pra ele que só ia liberar se ele pagasse um curso, enfim, se fosse relacionado ao cabelo. E aí, eu vim de uma criação, Flávio, que assim, a gente não tinha opinião, né? A gente não falava não titubeava, não falava não vou, talvez, não quero. Não era assim. Então, meu pai só falou, vai fazer. E foi lá, pagou a mensalidade, o endereço é aqui, você vai, são tais dias. Eu lembro que eu queria fazer enfermagem. Ele, você quer fazer o quê? Não, você não vai fazer. Você vai fazer isso aqui. E é isso, né? A gente é obediente, assim, meu pai... a pessoa dá o que tem, né? Na ignorância, na ingenuidade dele, no jeito dele, ele quis fazer o bem. Outros tempos também. É outro tempo, hoje a gente né? vive outro Mas eu agradeço muito a Deus
por essa atitude, né? Pelo que o meu pai fez, né? Então, assim, graças a Deus, a tesoura me sustentou até hoje, né? Eu digo isso, então, assim, foi algo muito bom. Mas estudar fazia parte das minhas emoções. Eu queria muito fazer a faculdade, queria muito, muito mesmo, né? Me casei muito novinha. E assim, quando eu me casei, eu não tive a oportunidade de estudar. E depois que eu me separei, eu tive a oportunidade de... Não tinha o dinheiro, mas eu tinha as opções. Falei, tá, tem como pleitear uma bolsa, vamos correr atrás disso. Enfim, né, consegui, mas também foi um período que conquistei a bolsa, eu me separei, né, do meu segundo casamento. E aí vem uma bola de neve, que eu acho que é até assim uma informação bacana para passar. É um momento que você se vê com um bebê no colo. Minha filha tinha 4 meses. Eu tinha acabado de ganhar uma bolsa que era o meu sonho, uma faculdade, né, 100% no curso de Direito, na faculdade em São Paulo. E aí aí como que eu vou? Né? Com quem que eu deixo essa neném? Sozinha, né? Meu filho de 11 anos e a Estelinha com 4 meses. O que eu faço? Como eu faço? Eu vou perder essa bolsa, sabe? E aí eu aprendi assim, que Deus, ele te dá a promessa, né? Ele fala assim, eu sou com você, né? Eu vou te ajudar, mas ele não te fala como. E aí você fica um pouquinho no breu, no escuro. Você fala, tá, então assim, mas tá escuro, eu não vou. Mas se você confiar quem foi que prometeu, né, que Deus, ele pode te ajudar e pode te dar um jeito e as coisas acontecerem, que vai dar certo, né? E assim, cada dia estudando, eu ia para São Paulo, né? E assim, eu estava realmente nos dias da minha separação. Me separei naqueles dias e aconteceu, tipo, na semana que vem, já ia começar o meu primeiro dia de aula. E eu pensava, eu não consigo perder a aula. Eu não posso, não dou conta de perder a aula. Eu não vou administrar se eu perder a aula. Então eu preciso focar, eu preciso prestar atenção, né? E eu tenho uma questão também, né? Eu sou TDAH, então eu preciso prestar muito atenção nas coisas para eu não perder as informações e seguir, porque se eu perder alguma informação, aquilo vai ficar uma lacuna e uma dificuldade maior para que eu preencha. Então eu já sei tudo isso. Então eu olhava e falava, não posso faltar, não posso perder a aula, faço o quê com a minha filha? Não tinha com quem deixar, porque foi tudo assim, muito, muito em cima. E aí com o meu filho, eu tinha uma vizinha, né, que bom, né, um vizinho amigo, né, um amigo vizinho amigo. Às vezes ele não está dentro da tua casa, você não está tão dentro da casa dele, mas você sabe que você pode contar, né? E aí eu falava para ela, você só passa um olho nas crianças, e ela ficava de olho e com o celular com o meu filho, né? João, tá tudo bem? E aí eu acordava cedo, trocava a neném, dava mamar para neném, acordava o João Vitor, olha que história. O João tinha 11 anos e essa vizinha, ela também acordava muito cedo, que ela levava a filha dela na escola, só que ela não entrava pouquíssimo, né, na minha casa, mas ela ficava de sobreaviso. E aí o meu filho, a neném ficava pronta e às 7 horas ele levava a neném na creche. Ele levava ela na creche, voltava para casa. Com 11 anos eu ensinei o meu filho a cozinhar, fazer comida, arroz, feijão, tudo. Ele deixava a comida pronta, se arrumava e ia para a escola. Era a hora que eu estava indo para a faculdade, né, que eu saía cedinho, 8 horas eu já estava na faculdade. Eu voltava, a comida estava pronta para eu almoçar, porque eu chegava quase 2 horas da tarde. E ela foi por um bom tempo, até eu me organizar, até eu me programar e as coisas ficarem mais leves. Mas eu tinha uma bebê de 4 meses e o tempo passou. E os 5 anos se findaram. E ver os meus filhos na minha formatura foi algo assim, eu imagino, deve que ter sido só de falar para você... emocionante. Então, assim, é uma vitória só minha. Eu precisava dessa vitória, eu precisava desse diploma, eu precisava me formar e eu precisava mostrar para mim mesmo que dá para fazer.
né? Que você confia em Deus, que Deus vai te abençoar. Agora não dá para você só olhar para as circunstâncias e falar, ai, Deus está muito difícil, não rolou, né? Tem caminhos, porque acontece. Eu vivi nesses 5 anos várias estratégias, várias questões que tinha hora que eu olhava e falava, não vai dar certo, não vai acontecer. É uma história realmente de superação. E aconteceu a minha formatura, aconteceu os 5 anos finalizados, né? Minha filha grande, enfim, né? Eu dava mamar para minha filha estudando para a prova, né? E é incrível isso, que toda essa dificuldade você conseguiu se formar apenas com 5 anos, porque a grande maioria... Eu nunca peguei uma DP. Eu conheço várias pessoas que é formada em Direito que demorou quase 10 anos, 8 anos, eu nunca peguei anos. uma DP. E você com toda essa dificuldade, filha pequena. Nunca. Né? E eu tenho 2 TDAH, eu tenho uma dificuldade, eu não falo que é uma dificuldade para o estudo, é uma dificuldade de foco, né? E eu, por conta disso, não são limitadores, por conta de algumas questões que são... É um peso um pouquinho mais do que o peso do coleguinha, eu acabava me cobrando um pouco mais. Eu preciso estudar mais por causa do TDAH, eu preciso correr mais por causa da minha neném. Eu lembro que eu tinha uma amiga da faculdade, lá na Anhanguera, lá em São Paulo, e ela falava assim, Shirley, eu não acompanho o seu ritmo, eu não dou conta, mas segue que estamos juntos, eu confio que você vai desenrolar. Por quê? No começo do semestre, o professor já passava os trabalhos. Tem trabalho tal, para entregar no final do semestre. Flávio, eu entregava na hora, não entregava, mas eu fazia na mesma semana que o professor passava. Incrível. Então eu já mas por que eu fazia? Eu sou daqueles que entregam no prazo próximo do mas fim. eu tinha que fazer assim, porque eu tinha tantos limitadores, eu tinha tantas coisas. Quando eu chegava em casa, eu tinha minha neném, eu tinha as minhas questões, eu tinha as limitações do estudo, eu tinha algumas deficiências no meu dia, nos meus dias, que ou eu fazia na primeira semana, ou se eu deixasse por último, eu provavelmente não ia entregar. Então, algumas confusões por conta disso, enfim. Mas assim, aí no grupo eu colocava o nome de alguém, falava, gente, eu tô colocando o nome de vocês. E você é dessas pessoas que fazem assim, lembrete para lembrar as coisas? Eu preciso de lista. Faz uma lista. Preciso. Virginiana legal. também, né? Virgem adora uma Lembra lista. até uma amiga nossa que passou aqui pelo podcast, né? A Núbia Karine, que ela veio aqui, ela falou também que ela também é assim, ela só... Né, tudo que ela faz, ela tem que ter a listinha dela lá, lista do dia. Sim. Você acorda de manhã e já faz a listinha? Eu faço a lista, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que sair para resolver. Por exemplo, eu venho no centro de Caíras resolver alguma coisa, eu faço a lista. Eu preciso fazer isso também, porque realmente é uma organização do tempo, né? Que a gente faz. Sim. É bem interessante. E aí você tica aquilo que você não já fez, né? Sim. E te deixa virginiano já tem essa que eu tenho esse problema de também ritualística. De esquecer às vezes as coisas, sabe? Às vezes esqueço de trazer alguma coisa, né? A colega Luana que esqueceu de novo, né? Mas assim, realmente é importante. Eu vou na listinha. Vai na listinha. Pegar essa dica aqui de ouro, né, da Shirley, né? Uma dica realmente preciosa. Boa. Você coloca no celular o bloco de notas. Show. Boa. É bem legal aí mesmo. Aí vai a lista do bloco de notas. E é legal ter essa organização, né? Sim. Não é à toa que é o senhor do tempo, né? A gente tem que saber separar, né, as coisas. Sim. E vai riscando lá. E o tempo passa tão rápido. Verdade. Né? Quando você mal percebe, já tá aí, né? A gente tá quase comemorando Natal de novo. Hein? É verdade. Né? Passa muito rápido. Não né? é verdade. A gente vê, por exemplo, criança, né? Eu vejo muito isso, sabe? Eu fiz aniversário agora e às vezes eu vejo assim algumas crianças que eu vi nascer. Às vezes você nem conhece, já tá menina, né? Quando já tá correndo, mulher, você fala, você homem, é aquele bebezinho que tava ali no colo? Como assim? É uma loucura. Às vezes eu vejo uns amigos, umas amigas assim, que eu vi criança, sabe? E hoje já tá casada, já tem filho, já tá grande. Eu falo, meu Deus, o tempo passa muito rápido. Muito rápido, verdade. Por isso que a gente, no começo do podcast, a gente falou da importância do tempo, né? Sim. É muito importante ter essa valorização do tempo. A valorização do tempo, porque ele é imprescindível e ele passa de uma maneira muito imperceptível, muito, né? Usar bem o tempo é muito bom. Bem bonito mesmo, né? A questão assim do livro, eu gostei bastante da frase. Tem uma frase que você soltou aqui que eu achei lindíssima, né? Que você falou da alma.
sobre a alma. Ah, sim, a escrita é a nudez da minha alma. Eu digo isso para mim mesmo. E é a nudez da minha alma. Você falou em frase, eu quero ler uma frase aqui da anticapa aqui do livro. Eu gosto bastante dela. Ela fala um pouquinho, né, do personagem. O tempo foi extremamente generoso com Orlando nesse tempo, pois o próprio tempo parou o tempo para ver uma gota de lágrima no canto esquerdo dos olhos azuis de Orlando. Seu sorriso no canto do rosto era mesmo impagável. Eu também, se fosse o tempo, pararia o tempo, só para ver o homem que precisava tanto desse tempo. Lindo, lindo demais. Né? A gente vê realmente a importância do tempo. Né? Sim, e essa história ela é muito emocionante, ela é muito envolvente. Os conflitos que você vai verificar aqui, eles são fantásticos, eles são muito nossos, eles são muito... Apesar de ser um livro de fantasia, ele é muito lá em casa, sabe? Uma coisa que você lendo, apesar de não me conhecer, mesmo não me conhecendo, você vai se deparar com questões que você fez, que você falou. E só para ficar ilustrativo aqui para a galera ver, a Shirley com a família dela, os filhos lindos, lindos, lindos da Shirley. Sim, meus amores. Olha que gracinha, galera. Família maravilhosa, né? A Shirley... vencedora, né? Uma guerreira. Não é fácil passar por tudo que você passou, conquistar tudo que você conquistou. Tenho certeza que você vai conquistar muito mais, né? E quem escreveu essa bio foi meu filho. Foi seu filho? Foi ele quem lindo, escreveu lindo. essa bio. 8h06. É isso aí, galera, né? Mandar um abraço a todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no programa Vem Onda Podcast. A gente ficou algumas semaninhas aí fora do ar, a gente voltando aí com tudo com a Shirley Danger aqui no feriadão, hein? 1º de maio de 2023, né? Dia do trabalho, né? Nada melhor comemorar o dia do trabalho trabalhando. Justo. Né? Que a gente trabalha no dia do trabalho, a gente trabalha também. Né, agradecer demais, Shirley, pelo bate-papo incrível. Realmente é uma história maravilhosa. Eu que agradeço a Fico com convite a oportunidade. todos os ouvintes, a toda a galera que está acompanhando a gente pela live, né, pelo Instagram da Shirley, a live também pelo Facebook da Rádio Onda, a galera do site, enfim, todo mundo que acompanhou a gente, tá bom? Compre o livro, corra no Instagram. O livro está do à Tempo. venda nas lojas americanas. Você Show. consegue comprar ele nas lojas americanas. Você consegue comprar no Magazine Luiza. Você consegue comprar comigo no Instagram, né? No WhatsApp. Pela própria editora, tem alguns sites que está disponível. Editora... E na Amazon também. Show ele está na Amazon, ele está disponível na Amazon. Editora Viseu. Mandar um abraço especial a toda a galera da Editora Viseu, tá bom? Que teve essa visão de dar a oportunidade para Shirley, né? Sim. Que é uma querida nossa aqui. Sou suspeito para falar porque ela sabe o carinho que eu tenho por ela, né? Admiração, Obrigada, respeito pela também. história. É uma amizade que a gente construiu, assim, Obrigada. que você pode ter certeza, pode contar comigo sempre. Não vamos Tá demorar tanto para vir, né? É verdade. Inclusive, no próximo lançamento, a gente quer marcar uma data com você novamente, Sim. pra gente falar, né, mais sobre o livro, sobre os contos, né, que eu fiquei realmente muito curioso para ver esses contos. Sim, são contos de terror. Contos de terror, vale muito a pena. Tenho certeza que a grande audiência nossa aqui adora terror, né? Bruxa. Bruxa, eu gosto muito, né? Série, filme, livro, então maravilhoso, né? A gente viu aí uma série que fez enorme sucesso na Netflix também sobre bruxa, enfim, né? Sabrina, O Mundo Sombrio de Sabrina, que também veio do livro, né? Mais um conto que veio de livro, que foi para as telas aí, né? E a gente fica realmente muito Sim. feliz de receber uma pessoa desse calibre, né? Uma escritora, autora maravilhosa, né? Obrigada, o prazer é meu, eu que fico feliz, eu que fico honrada. Tô muito honrado mesmo de receber. Eu agradeço demais esse presente que eu vou guardar com o maior carinho. Vou ler, todos os dias vou estar lendo. Já vou querer ler o segundo, o terceiro, o quarto quando sair também. Então, a galera aí, ó, vou mostrar aqui novamente. Quando terminou de ler o livro, já sabe que já tá vindo o segundo livro aí.
Eu, se fosse você, já comprava logo os 2, hein? Né? Realmente. Porque eu sou assim, né? De ler o primeiro, já quero saber do segundo. Eu fico agoniada se eu não ver o resto da história. Então melhor eu já me sinto comprar órfã. logo os 2. Compra o falo, primeiro. como que não é? A gente tá assistindo uma série, terminou aquela temporada, você fala, tá, agora é o ano que vem que surge a próxima, o que eu faço? Não é isso? Né? Mandar um abraço especial também aos nossos patrocinadores, nossos parceiros, DG Burger, LR Churros Gourmet, são aqui do Jardim Esperança, aqui de Caieiras também. A gente falou bastante do empreendedorismo, crescendo bastante na região. São 2 comércios maravilhosos, tá bom? Você vai lá, come o seu lanche, depois já come um churros gourmet também, que é uma delícia, né? Então fica esse convite a toda a galera. Procura aí no Instagram, tá bom? DG Burger, LR Churros Gourmet. E garanta já o seu lanche, a sua comida, né? Os seus churros, que vale muito a pena. Muito obrigado, Shirley. Obrigado a todos que acompanham a gente. Obrigada. Bate-papo incrível aqui de mais de 1 hora de programa, né? É como a gente falou, a questão do tempo, né? Quando o bate-papo é gostoso, quando o convidado... A gente nem percebeu, né? Convidado realmente é rico, assim, em conteúdo, o tempo passa voando, né? A gente começou aqui, já deu 1 hora de programa, maravilhoso. E é isso, então fica aqui o convite também pro lançamento do novo livro. Sim. Já tem nome o novo livro? Eu não posso falar ainda, mas porque ainda tá com a editora, okay. Não tem... Então, né, a gente está preparando o contrato, essas questões ainda, então eu não posso falar. A editora é a mesma? Não é. É uma nova outra editora, que tá sim, bacana. Editora maravilhosa, a editora Quimera. Que me cedeu essa oportunidade incrível. Mandar um abraço a todo mundo lá da editora a galera Quimera. da Quimera, Senira, show. Maravilhosa, Linda. Peter, amigos incríveis que eu tenho feito nessa jornada. Eu tenho conhecido escritores maravilhosos, muito bom, pessoas talentosíssimas, né? E esse próximo livro tá demais. Quero fazer ele ilustrado. Já tô ansioso, hein? Ele vai ser ilustrado. Eu preciso fazer ele ilustrado. E, enfim, vai ser maravilhoso. Mandar um abraço especial também a todas as mulheres do projeto Mulheres de Negócios, né, que vem aí conquistando Caieiras, conquistando o coração de todo mundo aqui, porque realmente a gente vê a força da mulher no empreendedorismo na cidade e a gente fica muito feliz. Queremos vocês aqui, hein? Trazer as mulheres de negócios aqui no programa junto com a Shirley. Vamos combinar isso, tá bom? Muito obrigado a todos. Sim. Fiquem todos com Deus. Um excelente final de noite aí. Curtam bastante ainda esse final de feriado ainda, né? Que Deus ilumine a semana de todos vocês, tá bom? Tamo junto e até a próxima segunda-feira com mais Vem Onda Podcast. Muito obrigado, Shirley. Amei o livro, vou ler com muito carinho, tá bom? Muito obrigado mesmo. E tamo junto, galera. Até a próxima! 8h12 Onda FM.